Senhor Jesus para todos. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar a palavra pela misericórdia dEle. E eu peço muito a Deus para que esse seja um momento em que, como a Yasmin orou muito bem, que verdadeiramente o Senhor fale conosco. E eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 10, Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do 33 ao 37, Evangelho de Lucas, capítulo 10, 33 ao 37. Se alguém aí está sem Bíblia, se bem que tem o telão, eu sempre esqueço. Um dia eu me acostumo com isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que é interessante você abrir sua Bíblia, o aplicativo, até para fazer anotações, A gente não consegue lembrar de 40 minutos de sermão, 50, embora a gente sempre tenha gravado, mas é sempre bom a gente anotar o que Deus fala com a gente. Eu costumo dizer que quando eu estou no processo, não só de preparar sermão, porque às vezes eu preparo sermão sem estar escalado para pregar, E o pessoal diz que o pastor tem sempre um sermão na gaveta, Mas às vezes Deus fala comigo em alguns lugares em que, a única coisa que eu tenho no meu bolso é o celular. E eu faço o sermão no celular, Então é sempre importante quando Deus falar algo com você, que seja além das minhas palavras, que você anote, para lembrar depois, Então, Lucas 10, do 33 ao 37, vai dizer o seguinte: certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3, já vou explicar, lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, versículo 37, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O contexto dessa passagem que nós lemos é que o intérprete da lei foi até Jesus e perguntou a ele: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Você pode ver isso nos versículos anteriores. E então, Jesus pergunta, na verdade, para o intérprete da lei, e o intérprete da lei responde: amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a si mesmo. E aí, o intérprete da lei perguntou, então, assim: quem é o meu próximo? A palavra diz até, querendo se justificar. Ele pergunta: quem é o meu próximo? Então, Jesus propõe uma parábola chamada parábola do bom samaritano. E então, nessa parábola, conta-se que uma pessoa estava de viagem, caiu na mão de ladrões, ficou meio morto à beira da estrada. E então, passa um sacerdote por ele, passa um levita por ele, e não param para socorrer o homem. Então, o samaritano se compadece dele, trata dele, leva-o para a hospedaria e assume as despesas que aquele homem teria para cuidar dos seus ferimentos. E nós estamos falando, dessa série de mensagens que é Dá-me Filhos. E é bom a gente deixar claro, irmãos, que às vezes alguns irmãos não conseguem entender linguagem figurada, Não é que você vai pegar ninguém para te chamar de papai, não, Papai e mamãe é um só, Assim como você não vai ser filho de alguém que seja 30 anos mais velho. Eu não quero que você me chame de pai, não, tá? Se você, por um acaso, for discipulado por mim em algum momento da sua vida, não quero que você me chame de pai. É uma linguagem figurada para falar de tratamento de Deus, para falar de discipulado, para falar de assumir responsabilidade sobre o outro, Então,
quando a gente fala de dar-me filhos, a gente não está dizendo que você vai trocar de pai ou vai trocar de mãe, mas a figura de como Paulo chamou a Timóteo, a figura de como João chamou os membros da sua comunidade de fé, nós também chamamos, né, os nossos irmãos, alguns irmãos, como filhos na fé. É uma linguagem para dizer que eles foram gerados no nosso ministério, que estão debaixo da nossa responsabilidade, que nós somos responsáveis por essas pessoas. E eu creio que Deus quer, como levanta desde a igreja primitiva, pessoas que não sejam como Caim, que quando foi perguntado sobre o seu irmão, disse, eu não sou do todo meu irmão, não tem nada a ver com ele. Mas não, pessoas que assumam responsabilidade pelas pessoas que são geradas, que são convertidas, né? Por aquele que você traz para a igreja, né? Que você assuma a responsabilidade. Muito me tocou quando o pastor Ulisses estava pregando aqui numa noite, e ele disse que muitas das vezes, né, você convida alguém para ir para a igreja, e a pessoa que convidou muitas das vezes não aparece, o visitante vai, né? Ou seja, a gente assumir a responsabilidade por aquilo, entender que nós temos uma responsabilidade não só por nós mesmos, pela nossa própria salvação, mas como um pensador uma vez disse, você se torna responsável por aquilo que cativa. Portanto, é disso que a parábola do bom samaritano vai dizer, é isso que essa série de sermões está querendo trazer sobre a igreja nessa noite. É isso que nós queremos passar para a igreja, que nós não devemos somente ser frequentadores, ou participar de cultos, ou ter oportunidades no culto, ou ministrar louvores, mas também assumir responsabilidades aonde nós estivermos. E eu cito rapidamente que, por muitas vezes, eu vou para o meu trabalho e eu me pergunto, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E nos dias que eu mais me pergunto o que eu estou fazendo lá, é no dia que mais me pedem oração, é no dia que me pergunto se eu sou pastor, é no dia que me pedem aconselhamento para casamento, é no dia que me olham e dizem, isso é diferente, né? E aí eu lembro o que eu estou fazendo lá. Certa vez, um encarregado que eu tive na construção civil, ele disse para mim assim, ele nem sabia disso, mas eu estava assim, trabalhando um pouco frustrado, por uma série de motivos. E ele disse assim, irmão, eu tenho certeza que eu não estou aqui só para ganhar dinheiro. Você não está lá no seu trabalho, onde você está, onde Deus te colocou, só para ganhar dinheiro, só para fazer aquilo que um ímpio faz. Você está lá para ser sal, para ser luz, e se tornar responsável por aqueles que você cativar. Então nós vamos entender aqui no versículo 33, quem eram os samaritanos. É lógico que Jesus ele utiliza dessa figura do samaritano para atingir o intérprete da lei. Como muitos irmãos aqui sabem, os samaritanos eles surgiram com a divisão do povo de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul. Os samaritanos pertenciam ao Reino do Norte. E eles desprezavam os escritos históricos e proféticos da Bíblia. Nós estamos estudando um livro na escola dominical, que é um livro, o livro de Reis é um livro o quê? Histórico. Pela estrutura narrativa dele, ele conta uma história. Ele não é um livro profético como Isaías, ele não é um livro profético como Malaquias, ele é um livro histórico. E os samaritanos, eles desprezavam esses escritos, eles só consideravam bíblicos, né? Usando um termo de hoje, na época não existia a Bíblia como a gente tem hoje, mas eles classificavam somente como palavra de Deus o Pentateuco só. Além disso, eles também eram um povo que adoravam num monte diferente do que o povo de Israel costumava adorar. Você vê quando Jesus encontra a mulher samaritana. E eles também tinham alguma mistura de religiões, inclusive uma mistura com o helenismo, com culturas gregas, pagãs, que ocorreu, inclusive, quando eles se juntaram aos seleucidas na revolta dos macabeus. Aliás, se você quer saber um pouco sobre a revolta dos macabeus, que ela abrange esse período
dos ditos 400 anos, né, de silêncio de Deus até que João Batista nasce, você pode ir até uma Bíblia católica, você tem lá o livro de 1º e 2º Macabeus, né? Que, assim, os aspectos históricos daquele livro você consegue aproveitar. Algumas outras coisas você não consegue aproveitar. Mas se você ler com algum pensamento crítico, você vai poder aproveitar muita coisa daquele livro e entender por que o povo de Israel estava vivendo aquele momento ali de controle do Império Romano, sendo que no último registro histórico bíblico no Antigo Testamento, você não ouvia nem falar de Império Romano. Então, esses dois livros, 1º e 2º Macabeus, eles vão exemplificar muito bem isso. Então, os samaritanos, eles eram um povo que não eram muito bem vistos pelos judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos. E é lógico que Jesus usa essa figura de linguagem para atingir o intérprete da lei. Ele vai dizer assim, o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, e o samaritano foi quem se compadeceu. O samaritano foi quem fez alguma coisa a respeito. E aí tem alguns erros comuns de interpretação, que o pessoal às vezes comete. Aí a gente vê algumas pessoas na internet cometendo alguns erros. Primeiro erro é achar que porque Jesus citou um samaritano, que por causa disso Jesus valida tudo aquilo que um samaritano faz de errado. E não é verdade. Jesus citar um samaritano como alguém que teve compaixão de uma outra pessoa, ele não está dizendo para nós que ele aceita e ele concorda com aquilo que o samaritano acredita. Ele está dizendo para o intérprete da lei, não basta somente você ter o título. Vamos trazer para o dia de hoje. Não basta somente você ser chamado evangélico. Não basta somente você ouvir música de crente. Não basta somente você ler livro de crente, ver filme de crente. Se na hora que você precisa amar o seu próximo, você não o faz. É isso que Jesus está querendo dizer quando ele propõe a parábola. Ele está querendo dizer, nada vale o teu título de sacerdote ou de levita, ou seja o que for, se na hora de amar o próximo você passa de largo. E é muito interessante que eu lembro quando eu vim da igreja metodista, eu via muitos juvenis, né? Tinha aquele lance, né? Alguns eventos aí, que eram eventos missionários de juvenis e de jovens, e eu costumava ser muito crítico desses movimentos. Está gravando? Agora já foi. Eu costumava ser muito crítico desses movimentos, não é segredo para ninguém também, porque me parecia um despertar missionário de pessoas que não estavam preocupadas com os seus arredores. Eles queriam ser missionários lá em outro estado, em outro país, mas do seu lado, no seu convívio de amigos, na sua escola, no seu curso, na sua casa, não se preocupavam em dar testemunho. Ou até na sua igreja local não procuravam ter compromisso. E queriam ser enviados para muito longe. Então, esse é o ponto de Jesus quando ele cita, um samaritano teve compaixão. Ele está querendo dizer, não importa o seu título, o seu cargo, de onde você veio, de que família você é, de quem você é filho, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem é o seu tio, qual é a sua história. Quando o próximo estiver do seu lado, você precisa se compadecer dele, aí você vai ser discípulo de Jesus. E eu via muito isso, irmãos. Às vezes, pessoas falavam assim, porque eu sou filho de não sei quem que fundou a igreja. Eu sou filho, neto de não sei quem lá, que escreveu o hino tal. E aí teve uma vez que eu falei para um irmão, até muito idoso, eu disse, e daí? Aí o pessoal depois falou assim, pastor Rodrigo, você é maluco. Eu falei, não sou não, estou falando a verdade para ele. E daí? E o que você tem feito? Só o que você tem é o título ou você tem frutos? Não basta ter o título se não se tem os frutos. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, o samaritano teve compaixão. O samaritano, ele foi aquele que viu aquele homem à beira do caminho e parou para se compadecer dele. E aí eu queria trabalhar com os irmãos dois princípios que são opostos, biblicamente falando, e os irmãos vão entender, que é compaixão e realização. Eu acho que seria... Obrigado, minha irmã. Eu acho que seria bom você anotar isso.
compaixão e realização. Nos versículos 34 e 35, a palavra vai dizer que ele se aproximou daquele homem, ou seja, ele não manteve distância. Ele não teve receio de se aproximar, ele não teve receio de se expor. Fez curativos nos ferimentos dele. Aplicou-lhes óleo e vinho, né? Vinho, porque o álcool ele é capaz de desinfectar a ferida. E o óleo era comumente utilizado para cura de ferimentos, para auxiliar no tratamento de ferimentos. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários, naquela época equivalendo 2 dias de trabalho, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se ele gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Esse homem, ele teve então compaixão, que é diferente da realização pessoal. O sacerdote e o levita, eles estavam indo para a casa do Senhor, correto? Eles estavam indo prestar culto, eles estavam indo servir no altar. O motivo deles de ir para a casa do Senhor era um motivo nobre, não é verdade? Jesus não está dizendo que a gente não deve ir para o culto, que a gente deve deixar de ir para o culto para fazer caridade na rua. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo o seguinte: se você está indo para o culto para adorar o Senhor que é compassivo, que é bondoso, que é misericordioso, que inclusive o motivo de você conseguir estar aqui e eu é por misericórdia dele, por que você não consegue entender que existe alguém à beira do caminho precisando de ajuda? Porque aquele sacerdote e aquele levita, simbolicamente falando, eles estavam apenas atrás da sua realização pessoal. Eles se realizavam cumprindo a função que eles tinham. Eles tinham títulos, eles gostavam de preservar aqueles títulos. Eles tinham funções, tinham atribuições. E essas atribuições eram mais fortes do que a compaixão pelo outro. O título desses homens era mais forte, era mais importante, era mais significativo do que fazer aquilo que Jesus e que Deus manda que nós façamos. Amar o próximo como a si mesmo não é um princípio que começou com Jesus, é um princípio que já havia sido falado antes na lei, mas que os judeus frequentemente ignoravam. E aí eu tenho que dizer uma coisa para os irmãos: a compaixão é um sentimento mais nobre e poderoso do que a realização, porque a compaixão tem a ver com abrir mão de si mesmo pelo outro, pelo serviço do outro, pelo coletivo, por aquilo que tem a ver com todos. E a realização pessoal não, tem a ver com aquilo que você quer realizar na sua vida, um sonho, uma conquista pessoal, e que muitas das vezes ela acaba descartando outros no processo. Eu estava citando, eu ia começar a citar na classe dos homens, mas acabou o nosso tempo. Eu estava citando o caso do Pelé, o jogador que faleceu, chamado rei do futebol. Aí você vai ver como jogador de futebol incomparável. Mas como pai, na sua casa, na sua família, se você ver a história, você vai ver a história deplorável desse homem na sua casa. Assim também foi com Davi, não? Por quê? Porque às vezes a gente está na nossa luta pela nossa realização pessoal e a gente se esquece que nós temos pessoas ao nosso lado, que nós temos um serviço da parte de Deus esperando por nós, esperando para que as nossas mãos peguem no arado, esperando para que as nossas mãos e o nosso coração abra mão dos nossos projetos pessoais para aderir aos projetos do reino. E aí você pode se perguntar: pastor, você está dizendo para eu abrir mão dos meus projetos pessoais? Sim. E eu vou te explicar biblicamente o porquê você deve fazer isso. Quem é que entregou a vida para Jesus? Quem entregou a vida para Jesus? Eu entreguei minha vida para Jesus.
Se você entregou a vida para Jesus, a sua vida não é mais sua. Correto? Ou eu estou falando alguma heresia? Se você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida não é mais sua. A palavra de Deus, quando vai falar daquilo que nós vamos comer, beber ou vestir, o que Jesus fala para a gente? Que quem procura essas coisas são os gentios. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas serão acrescentadas. Quando ele diz que aquele que quiser vir após mim, precisa o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, tomar a sua cruz diariamente e o seguir. Só eu já citei 3 passagens diferentes, onde Deus fala que você precisa abrir mão de todo projeto egoísta e pessoal. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o seu projeto de vida, a sua história, a sua carreira nunca mais será a mesma. Deus pode te promover grandemente, te usar grandemente aonde Ele te promover, como Deus também pode te fazer não sair mais do lugar, para que você tenha tempo para se dedicar à obra de Deus. Porque a sua vida não pertence mais a você, a minha vida não pertence mais a mim. Eu, antes de fazer a faculdade de teologia, eu queria fazer arquitetura. E aí Deus disse fortemente no meu coração, Ele disse, se você me ama de verdade, você vai fazer teologia primeiro. Eu, na minha carne, nunca queria ter feito. Mas Deus me deu forças para fazer, para concluir. Me deu uma igreja que me ajudou, que sustentou, que ajudou a pagar as minhas custas. E eu consegui me formar. Até hoje não consegui fazer outra faculdade. Talvez eu faça. Mas a verdade é que a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho que entender que o que Ele tem para mim é o melhor. Mas isso é um exercício de fé. É um exercício de confiança. Um crente de verdade não vive mais para os seus desejos e seus projetos pessoais. E deixa eu explicar isso muito bem. Não é que se você tem um projeto de emagrecer, que você vou parar porque Jesus... Não é isso que eu estou dizendo para você. Não, pastor, então eu vou largar meu emprego. Não é isso que eu estou dizendo para você. Não, Jesus, não, Senhor, então... Se eu estou construindo uma casa, eu paro de... Não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo que os seus projetos pessoais não podem entrar no caminho da compaixão pelo próximo e do reino de Deus na sua vida. Porque tudo que entrar no caminho do reino de Deus na sua vida, você e eu que entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, vai ser só enfado e canseira. Eu não preciso pedir exemplos dos irmãos, eu tenho os meus exemplos, eu também não dá tempo nem de contar aqui, mas todas as vezes, eu acho que você vai se identificar comigo, que eu tentei correr com os meus projetos, atropelando aquilo que Deus tinha para mim, eu só me cansei, eu só me frustrei, eu só perdi tempo. Você não precisa nem levantar a mão, eu sei que já aconteceu contigo também. Porque a partir do momento, repito, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não temos mais projetos pessoais. Nós temos projetos que visam única e exclusivamente glorificar o nome de Deus, porque esse é o propósito da nossa vida, glorificar o nome do Senhor. Esse é o único propósito da nossa vida, é isso que mais importa. Nada mais importa tanto quanto isso. Sebastião Bach, em todas as suas composições, ele escrevia lá no finalzinho, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Você vai produzir música boa, você vai projetar um edifício, você vai reconstruir um dente, você vai fazer uma fiação de uma parte elétrica, você vai fazer um reparo, você vai fazer uma cirurgia, que tudo que você faça seja para a glória de Deus. Que você jamais diga, a minha força fez isso, eu sou bom. Não. Glória a Deus por me permitir fazer isso, pelas minhas mãos serem bem-sucedidas naquilo que eu faço. Sabe por quê, irmãos? Não é porque você quer parecer crente, é porque essa é a verdade. Eu e você não conseguimos mover uma palha se não for a misericórdia de Deus.
A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã, ou seja, se eu acordo de manhã, já é um fruto da misericórdia de Deus. Quando eu, na minha vida, procuro orar ao Senhor e me identificar com Deus e fazer aquilo que Deus manda, o meu dia se torna leve. Porque Ele diz, Jesus diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí você pode se perguntar, pastor, por que então o meu fardo tem sido tão pesado? Por que meus dias têm sido tensos? Por que eu não tenho tido paz? Talvez você só esteja brigando com os propósitos de Deus. Talvez você esteja o tempo todo como um bom religioso, sobre a pretensão de você estar indo adorar o Senhor, você está se esquecendo daquilo que Deus manda você fazer. Eu sei que no último dia eu não posso esconder das coisas que eu deixei de ter feito diante de Deus. Ah, pastor, Senhor, eu não fiz porque eu estava fazendo seminário. Ah, eu não fiz porque eu estava lá, Senhor, no altar tocando. A bateria que não gosta de mim, que não funciona quando eu estou. Amém, que bênção. Depois você vai me dar umas aulas, meu querido. Então, eu não vou poder me esconder atrás disso. Eu não vou poder dizer assim, não, Senhor, eu não fiz, eu não fui lá porque eu estava atrasado para o culto. Olha aqui o bom samaritano aqui. Não, Senhor, eu não pude fazer aquilo dali que você sabe, eu tinha muita coisa para fazer na igreja. Não vai colar. Porque eu e você sabemos, o Espírito Santo que habita dentro de nós, sabe quando Ele nos incomoda para fazer alguma coisa. Teve um irmão, um vizinho meu, que nós ajudamos ele na época da metodista da freguesia, o pastor fez gabinete com ele até de madrugada, a gente auxiliou ele para pagar um aluguel. No dia que ele ia pagar o aluguel para morar com a menina, ele arrumou uma briga com um parente, socou o dente da irmã, os dentes da irmã caíram, me ensanguentou todo, que eu estava no meio, perdi minha chave de casa. Gente, foi uma loucura. Eu cheguei todo queimado, porque eu sou assim, moreninho, né? Estava no sol o dia inteiro procurando aluguel para ele, ninguém queria alugar para ele, porque ele estava mal visto na rua. E eles falaram assim, só vou alugar porque ele está contigo, eu, né, no caso. Porque senão não alugar para você não. E alugou para ele, fiquei todo queimado de sol, perdi minha folga, perdi tudo. Eu falei, Jesus do céu, como é que esse povo arruma problema, meu pai? Eu estava falando isso até na classe dos homens. Entrou ano, saiu ano, aquele rapaz, nunca vi aquele rapaz se consertando, nunca vi aquele rapaz. Falei, meu Deus do céu, jogamos esforço fora. Eu pensei, irmão, na minha humanidade, pensei. Aí, hoje eu estou aqui arrumado para ir para a igreja com a minha esposa, com meus filhos, e aí passa ele todo arrumadinho. Eu falei, tá bonito hoje, Carlinhos? O que houve? Ele, paz, e foi andando e desceu. Aí o tio da minha esposa falou assim, ele se converteu, entregou a vida para Jesus, largou tudo que ele estava fazendo de errado. Eu falei, Jesus, se eu contribuir com um tijolinho para a salvação daquele homem, graças a Deus por isso. Eu tenho certeza que eu não fui o responsável, porque ninguém é responsável pela salvação de ninguém, a gente só faz aquilo que Deus manda. Mas glória a Deus, porque eu pude fazer parte daquele processo. Mesmo depois, tendo murmurado tanto, ter pensado que eu perdi tempo, que eu podia estar investindo em outra pessoa, Deus me mostrou o fruto daquele trabalho e me alegrou o meu coração. Outro dia eu falei na live de oração também, uma outra irmã, que também a gente trabalhou na vida dela, era uma vizinha nossa, e muitos problemas, muito complicado. Ela ia para a nossa cela, a gente orava por ela e não via resultado também. Depois de muito tempo, encontramos ela na rua, ela disse assim, queria agradecer, estava eu e Camila e meus filhos, aí ela disse assim, eu queria agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram por mim, hoje eu estou na igreja. Hoje os meus filhos estão focados, hoje os meus filhos servem ao Senhor, estão buscando uma carreira, tudo aquilo que você falou para eles não esqueceram. E na hora, irmãos, que a gente fala algumas coisas, que a gente aconselha algumas coisas, parece que a gente é chato, parece que a gente está insistindo numa coisa, nós estamos sendo muitas das vezes desagradáveis para aquela pessoa, mas se você está fazendo aquilo que Deus manda,
e você está plantando uma semente, a palavra diz que aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. E quantas vezes, irmão, nós semeamos na vida das pessoas para a glória de Deus, e nós semeamos com lágrimas. Quando a gente vai embora, a gente pensa assim, meu Deus do céu, o que eu estou entrando nisso? Eu volto e meia me pergunto isso, por que eu fui entrar nesse assunto com essa pessoa? Por que eu fui falar isso? Senhor, por que o Senhor não freia a minha língua, meu Pai do céu? Eu vou entrar num negócio desse para quê? E aí, anos e anos depois, alguém chega para mim, naquele dia que você falou, aquela coisa ali, era de Deus. Era de Deus. Por isso que no final, amado, todo esforço que você fizer, todo trabalho que você fizer para o Senhor, não será em vão. Não será em vão. Talvez aquele samaritano citado aqui, ele não estava nem pensando numa recompensa, ele só fez o que ele sabia que era certo. E é certo, irmãos, que nós não temos que fazer nada para ninguém, a mão direita não tem que fazer nada para que a esquerda veja. Jesus nos ensina isso, nós não fazemos nada por vanglória, e boa parte do nosso ministério como crentes é feito de coisas que não saem bem em foto no Instagram. Às vezes que eu entrei na lama com pessoas e orei, jejuei, são coisas que não saem na foto não, irmãos. Ninguém vê, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, porque aquele que já precisava saber, ele já sabe, ele já vê. Você não precisa postar que você está orando no Instagram, que você está jejuando, que você está fazendo, que você está visitando. Deus sabe o que você está fazendo. Você vai colher os frutos daquilo. Ah, mas muitas das vezes a igreja precisa ver. Não, a igreja não precisa ver, não. A igreja precisa confiar. A igreja precisa ter bons olhos e saber que cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui nesse lugar são pessoas que buscam o reino de Deus. Não importa se eu vejo o que eles estão fazendo ou não, eu creio que são homens e mulheres de Deus. Porque a palavra diz em Filipenses que nossos olhos precisam ser bons, que nós precisamos enxergar virtude, enxergar bondade, enxergar pureza nos outros. Portanto, não, você não precisa aparecer para outros, você não precisa dizer que está fazendo, basta a tua consciência tranquila em Deus e saber que você está fazendo aquilo que Deus manda Ele fazer. Porque os maiores feitos do nosso ministério não vão sair em fotos nem em vídeos no Instagram. Não vão sair no marketing da igreja. Não vão sair. Porque são coisas que são feitas no secreto, mas Deus vê o que você faz no secreto. De que vale nós cumprirmos os rituais de apresentação diante de Deus e cumprimos os rituais e falamos, ó aqui, ó, estou devolvendo, hein? Olha aqui, ó, estou fazendo, hein? Olha, irmãos, estou aqui, hein? De que vale se nós não exercemos a misericórdia? De que vale se nós estamos largando as pessoas à beira do caminho? E aí, voltando um pouquinho, falando pode mudar o mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo não pode ser mudado. A Bíblia diz que o mundo está morto no maligno. Você pode mudar pessoas pelo Espírito Santo de Deus. Você pode transformar pessoas, você pode amar pessoas. Tem irmãos que estão escandalizados, porque o filme da Barbie, o filme da bomba atômica, o filme do não sei o quê. Aí, toda vez que alguém cita isso para mim, eu falo, irmão, mas você esperava o quê? Você esperava a Barbie crente? Você esperava a Barbie crente? Você vai ver o filme da Barbie, você sabe que a Barbie é uma boneca, foi feita para vender, para ganhar dinheiro. E eles estão cumprindo esse papel muito bem, porque está vendendo muito filme. É isso, é puro capital. Não, mas é um absurdo, meu irmão, então desculpa. Mas você vai se escandalizar o dia todo, todo dia. Eu não vi o filme, tá? Só para deixar claro. Ainda não vi. Talvez eu veja. Então, quando sair num streaming desse que eu já pago, eu não quero gastar dinheiro. Não tem, né? Não dá para gastar. Então, às vezes as pessoas estão se escandalizando. Ah, meu Deus do céu. Tem um fulaninho. Ah, meu Deus do céu. Para onde está indo esse mundo? Para onde está indo esse mundo? A gente já sabe.
Qual é a grande surpresa, irmãos? O mundo que está morto no diabo vai produzir coisa boa? Pessoas que estão mortas no maligno, a palavra diz, nós estávamos mortos em nossos delitos. Morto vai produzir coisa boa? A única coisa que sai dali é podridão mesmo. Agora, alguém que tem uma mente pura, sã em Deus, consegue tirar a bênção, muitas das vezes, até de algo que foi feito para maldição. Às vezes a gente consegue, às vezes nós temos que afastar da nossa vida, mas às vezes a gente consegue tirar coisas boas, boas lições. Cabe a nós termos pensamento crítico em Deus. Observarmos as coisas com o olhar daquele que é prudente como a serpente, como Jesus diz. Quando Jesus mandou os 70, o que ele disse? Seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Ou seja, ele diz para nós termos a prudência de uma serpente. Ficar ligado, nós não somos ingênuos. Nós percebemos as coisas. Nós temos pensamento crítico. Essa massa cinzenta aqui foi feita para pensar assim. Mas o sacerdote e o levita, Jesus adverte, ele diz, olha, esses estavam só procurando aquilo que lhes realizava. Só procurando aquilo que era bom para eles, aquilo que dava status para eles, aquilo que dava a posição deles, aquilo que pagava o salário deles. Eles não estavam preocupados com o outro, eles não estavam atentos para aquilo que estava sendo pregado dentro da sinagoga. Era feita a leitura da lei, todas as reuniões na sinagoga, mas eles não prestavam atenção. O que importava era o cargo. Era eu parecer carnal, ele cai por terra, para que a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor possam renovar os nossos desejos, renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, para que nós venhamos a buscar e nos realizar e nos satisfazer naquilo que agrada ao nome do Senhor, naquilo que glorifica o nome do Senhor. Portanto, irmãos, é impossível agradar a Deus vivendo uma vida de realização pessoal. É impossível. Você pode anotar, é verdade. Você não vai conseguir me refutar biblicamente. É impossível agradar a Deus vivendo uma vida de pura realização. O não é bênção se você não glorifica a Deus no meio dele. O seu curso técnico não é bênção se Deus não está sendo glorificado no meio daquele processo. O seu trabalho não é bênção se você precisa pecar para continuar nele. A sua vida só é bênção e Deus só está nas suas coisas se as coisas que você faz glorificam o nome dele. Porque o propósito da nossa vida é a glória de Deus. Esse é o único e maior propósito da nossa vida. Aí às vezes eu vejo, né? Às vezes eu ando pelo Instagram, não sei porque que eu ainda faço isso. Às vezes vejo o perfil, né? Cristã influencer. Uau! Aí vou lá, né? Aí entro lá. Cristão, lifestyle, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quando tu vê, tá a foto do corpo da pessoa, da coxa da pessoa, do abdômen da pessoa, do cabelo da pessoa, do olho da pessoa, do não sei o que da pessoa, tá a pessoa mexendo no cabelo, tá a pessoa comprando um carro novo. Eu falo, mas qualquer ímpio pode fazer isso. E melhor do que a gente ainda. Qual é o propósito? Ah, não, mas ela bota um versículo bíblico. Ah, agora tá tudo certo. Beleza, pronto, passou, né, lição? Passou. Botou o versículo bíblico embaixo, passou. E tem um monte de crente bobo porque é abobado mesmo. Botou um versículo, já enganou o crente. Usou uma palavrinha de Deus lá, não, João, não sei, cadê os frutos, crente? Cadê os frutos? Tudo é uma grande obra de Narciso, de si mesmo para si mesmo, de si para si, do ego para o ego. Onde está Deus nisso? Deus só é glorificado quando eu saio do eu e vou para a compaixão, e vou para o amor ao próximo, e vou para algo, para um ministério, para uma vida que vai além de mim mesmo. Aí eu glorifico a Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, em João 13:35, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Amor uns pelos outros. Se nós nos amarmos como irmãos e amarmos a palavra de Deus, aí Ele está em nós. E o sacerdote e o levita,
estavam, sob o pretexto de glorificar a Deus, eles estavam esquecendo de amar o seu irmão, de amar aquele que estava necessitado. E no versículo 36, ele vai dizer o seguinte, versículo 36, então Jesus perguntou, qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. O que usou de misericórdia para com ele. Então, quando nós falamos sobre nascer de novo, nós vemos isso nesse mesmo livro, ele diz que a lei se resume nisso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Aí eu vejo muitas das vezes alguns questionamentos de alguns irmãos dizendo assim, pastor, mas como é que alguém pode amar a si mesmo se não se ama? Jesus já deixa subentendido que todo mundo ama a si mesmo. O seu impulso natural e carnal é buscar a vida no seu próprio prazer. Veja se não é isso. Se depender de você, você come salada e verdura o dia todo ou uma barra de chocolate? Por quê? Porque você busca a sua satisfação pessoal. A sua carne, a minha carne, ela busca o que é prazer o tempo inteiro. Quando você está na rua, se você não dominar os teus olhos, para onde você vai olhar? Para o mar, para as estrelas ou para o biquíni, para a sunga? A sua carne busca aquilo que é satisfação pessoal. Você já se ama. E você busca amar a si mesmo com todas as suas forças desde que você nasceu. O ser humano, ele tem inato nele um instinto de autopreservação. Nós queremos preservar nossa própria vida, nosso próprio bem-estar. Nós queremos fugir do sofrimento de todas as maneiras possíveis. Por isso que quando Jesus diz que quando alguém tem que servir a Ele, tem que negar a si mesmo, ele está indo na completa contramão de tudo aquilo que o ser humano, na sua carnalidade, é treinado para fazer, nasceu para fazer. A nossa estrutura corrompida pelo pecado, ela busca somente a satisfação pessoal. Tudo que a gente faz é buscando satisfação pessoal. Por isso que eu digo para os irmãos, se eu nasço de novo da água e do Espírito, se eu começo a servir o Senhor, a minha busca incessante pela minha satisfação pessoal e carnal, ela para. Porque a partir do momento, não é que eu vá passar a viver uma vida em que eu me flagelo o tempo todo, não. Deus vai me dar prazer, mas vai me dar prazer em coisas santas e excelentes. Aí você pode pensar, pastor, então Deus está me chamando para eu viver a minha vida sofrendo o tempo todo, me negando, não fazendo as coisas que eu gosto, que eu quero. Não, não é isso. Quando você não era convertido, muitas das coisas que você gostava e que você queria, eram coisas que não eram boas para você. Você gosta, você quer, mas não te faz bem. Na eternidade não vai te fazer bem, não são bons frutos, não é uma boa colheita para você, mas a partir do momento que você se converte, os seus olhos são abertos, o seu coração é aberto, e Deus pode mostrar para você, porque você estava morto e reviveu, as coisas que realmente são boas e proveitosas para você. Você chega para um ímpio e fala assim, estou orando a Deus, estou pedindo ao Senhor, mas está orando para alguém que você nem vê, que maluquice é essa? Não, me sinto bem orando e adorando. Que orando e adorando, que é isso? A pessoa não consegue entender, mas eu e você entendemos. Eu e você entendemos o que nós estamos fazendo. E nós estamos certos de que aquilo que nós estamos fazendo é algo que é muito proveitoso para a nossa vida espiritual. Quando nós nascemos de novo, de verdade, repito, as nossas realizações pessoais e a nossa busca egoísta, ela cai por terra, para que nasçam os propósitos eternos, os propósitos do reino de Deus, para que nasça a alegria do reino de Deus em nossos corações, a abundância, a satisfação do reino de Deus nasce em nossos corações. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, são princípios espirituais, que são impossíveis de compreender se você não estiver aberto a receber o Espírito Santo. Quem não é crente não consegue entender isso,
Mas se você não for crente, estiver visitando nossa igreja e Deus estiver abrindo o seu coração hoje, creia que Deus vai transformar a tua vida poderosamente. Porque Ele vai te fazer entender, assim como Ele fez entender na minha vida, quando eu estava perdido, que aquilo que eu estava buscando para mim não era o melhor para mim, era o melhor para a minha carne, mas a minha carne estava me levando para a destruição, porque eu estava regido pelo espírito desse mundo. Mas a partir do momento que eu me converti, eu sou regido pelo Espírito de Deus. Eu sou regido pelo Espírito de Deus. Portanto, irmãos, quando nós falamos em nascer de novo, nascer de verdade, como Jesus cita o samaritano, ele cita aquele que cumpriu a lei, aquele que verdadeiramente cumpriu a lei, não somente o rito. O Paulo vai citar esse princípio em Gálatas, quando ele expõe aqueles que queriam simplesmente trazer ritos para a igreja cristã, né? Na época, o apóstolo Paulo estava tendo uma briga muito grande com cristãos chamados judaizantes, que eles queriam trazer os costumes da antiga aliança, como circuncisão, guarda do sábado e outras coisas, queriam trazer para as comunidades cristãs que foram fundadas por gentios. E aí, então, Paulo, combatendo, como ele faz em várias cartas, faz na carta aos Romanos, aos Coríntios, e faz também na carta aos Gálatas, ele está combatendo nesse capítulo 5 toda essa tentativa de voltar aos ritos e negar a fé verdadeira. E aí ele diz em Gálatas 5:13, eu vou ler do 13 até o 15, Jaime, Gálatas 5, do 13 ao 15. Ele vai dizer o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Você, meu querido, minha querida, você é livre. Você não é escravo. Deus não te chamou para ser escravo de uma agenda religiosa. Deus não te chamou para você ser escravo de uma igreja. Deus não te chamou para você ser escravo na sua casa de vida. Deus vai te gerar prazer nisso. Se você hoje entende assim, não vou abrir minha casa de vida porque isso aí é trabalho, eu tenho que arrumar, eu tenho que fazer. Ora a Deus, o Espírito Santo vai te gerar um prazer imenso em fazer uma casa de vida. Ele vai gerar. Sabe por quê? Porque Ele está nesse projeto. Ele está nesse projeto, porque é um projeto do reino e não um projeto de satisfação pessoal. Gálatas 5, do 13 ao 15, ele vai dizer o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros. Pelo amor. Não pela obrigação. Não pelo jugo pesado. Não pelo alto flagelo, não, mas pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Olha o que Paulo vai dizer. Qual é o preceito? Ame o seu próximo como você mesmo. Versículo 15. Olha a advertência de Paulo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Ele diz então: o caminho da vida é eu ser servo do meu irmão, pelo amor. O caminho da destruição, arrumar briga com tudo e com todos dentro da igreja. E arrumar problema com tudo e com todos. Esse é o caminho da destruição. Caminho da vida, compaixão. Caminho da destruição, satisfação pessoal e a minha razão acima de tudo. Caminho da vida com Deus e da vida em Deus, eu ser servo, humilde, compassivo, amoroso. Caminho da destruição, meu ego prevalece, a minha verdade prevalece, o meu eu prevalece e eu sou destruído no final. Portanto, o que Paulo está querendo dizer aqui, que não é que seja o único preceito a ser seguido, seja amar o próximo. Também existe amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se nós somos de Deus, nós amamos o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Quer ver uma coisa, irmãos? Toda vez que eu chego num ambiente novo, somente ambiente de trabalho, eu acho que você deve ter vivido isso assim como eu.
Eu chego no ambiente de trabalho, tem sempre alguém que dá um mapa de todo mundo, Tiago. Aí diz assim, aquele dali é o fofoqueiro, aquele dali é o problemário, aquele dali é o não sei o quê, aquele dali é difícil, hein, não sei o quê. Como eu estou tão acostumado de ver, assim, saber que muita gente fala mal de mim também, e a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente tenta, né? Eu nunca vou pelo aquilo que me falam. Eu deixo o tempo e vou tirar minhas próprias conclusões. Vou lá conhecer a pessoa, conhecer a história, ver o que é, o que não é, e fugir de qualquer briga parcial. Tem até um amigo meu de seminário que fala assim, toda história tem 3 lados. A minha versão, a sua e a verdade. E eu procuro conhecer a pessoa. Teve uma vez que eu cheguei numa igreja, e aí me falaram, aquele irmão ali, olha, toma cuidado com ele, hein? Difícil, complicado, é isso, é aquilo. Ele se tornou um dos meus melhores amigos e irmãos dentro daquela igreja, daquela comunidade. Podia ser que algumas coisas que falaram sobre ele eram verdade? Podia até ser verdade, mas não era o livro todo. Era só um capítulo da vida dele. Tome cuidado para que você não julgue pessoas por uma capa ou por um capítulo de suas vidas. Porque todos nós temos um livro. Se eu abrir o meu, os irmãos vão ver que tem muitas coisas ruins também. Se os irmãos abrirem o livro de vocês, tenho certeza que vocês também vão ver coisas muito ruins. Mas vocês desejam que as outras pessoas vejam só suas coisas ruins? Eu tenho certeza que não. Então também não veja só as coisas ruins nos outros. Veja o livro todo. Ame o próximo como a si mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. E aí, muitas das vezes, nesse processo, eu pude entender que tem muitas pessoas que não eram nada daquilo que me disseram. Outras pessoas fizeram até coisas piores. Outras me surpreenderam muito positivamente. E talvez, quantos aqui eu já não tenha surpreendido negativamente? Quantos eu já não decepcionei sem nem saber que eu fiz? Quantos eu já não ofendi sem nem saber que eu ofendi? Sem nem pretender ofender? Por isso que quando eu vou tratar com algum outro irmão, eu procuro ao máximo me colocar no lugar daquela pessoa para não difamar ela, para não acabar com a imagem dela. Esse é um princípio de quem quer viver em comunidade, irmãos. De quem quer viver como igreja. Esse é o princípio do samaritano, do bom samaritano. É o princípio daquele que olha quem está estirado no chão e não chuta mais não, mas trata dos ferimentos, mas assume responsabilidade, leva ele até a hospedaria, assume as despesas. E é isso que Deus deseja de nós. Portanto, irmãos, aí você pode perguntar assim, pô, pastor, então, quer dizer então que eu vou ter que viver essa minha vida me negando e parando de fazer as coisas que eu gosto e que eu quero? E aí, no versículo 37, o intérprete dali vai responder a pergunta de Jesus, né? Qual deles parece ter sido próximo do que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete dali respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Ordenança de Jesus para nós. Versículo 37. A gente não pode, então, pensar, irmãos, que quando a gente fala de abnegação, de carregar a sua cruz, de viver uma vida para Deus, que nós estamos falando simplesmente de sofrer ou de abrir mão da nossa felicidade. Mas nós estamos trocando o alvo da nossa felicidade. Porque antes de nós nos convertermos, a nossa felicidade estava em coisas muito banais, muito supérfluas, muito ridículas. Às vezes a gente bota a nossa felicidade, se eu ganhar na Mega Sena, agora tem o Bet, né? Se eu ganhar no Bet, não sei o quê, é muito pouco, é pouca coisa. Mas que se eu morasse na cobertura não sei aonde, pouca coisa, irmãos. É muito pouco, isso não vale de nada. Quantas pessoas que moram em coberturas em lugares caros e pensam em tirar suas vidas? Isso não é o fim da nossa felicidade, não é isso que Deus quer para a gente.
Ah, eu tenho um carro legal. Você acha que Jesus morreu na cruz só para você ter um carro, irmão? Jesus morreu na cruz para que você tenha um bom salário? Isso é muito pouco. Isso é nada. O que Jesus morreu na cruz e o que ele veio fazer é nos salvar de um mundo que estava condenado, que está condenado. E aí eu estava vendo uma publicação, eu ouvi um hino antigo, chamado No Céu Não Entra Pecado. O hino da harpa, né? Eu não conhecia esse hino, aí eu fui ouvir, aí eu estava ouvindo, né? O hino fala sobre quando a gente for morar na cidade celestial, Deus vai enxugar nas nossas lágrimas, toda dor vai passar, toda angústia. Eu lembro de uma vez que o Caio foi fazer um momento de oferta, e o Caio citou esse texto, ele falou das palavras de Jesus sobre o fim. Mas eu chorei tanto naquele dia, depois eu cheguei em casa, chorei mais um pouco. Eu fui tão tocado naquele dia. Talvez muitos não tenham nem entendido por que Caio está citando um texto desse para falar de oferta, tem nada a ver. Mas eu entendi, eu falei, Deus estava querendo falar comigo naquele dia, para eu voltar de novo os meus olhos nele. Às vezes, irmãos, nossos olhos ficam muito presos nos problemas desse mundo, em conta, em problema, em assalto, em violência, em notícias ruins. E nós precisamos voltar a ter os nossos olhos em Deus. Nós precisamos voltar a ter os nossos olhos nas coisas boas, puras, respeitáveis, de boa fama. Porque senão a nossa vida vai ser só sofrimento mesmo, porque nós não vamos conseguir enxergar a grandeza de Deus em nada. Não deixe que os teus olhos fiquem poluídos de modo que você só enxergue erro nos outros, você só enxergue problema na igreja, que você só enxergue dificuldade na hora de fazer a obra de Deus, que tua visão seja limpa, irmão e irmã, em nome de Jesus, para que você possa enxergar os prazeres inegociáveis, os prazeres incomparáveis que Deus quer que você tenha na palavra dEle. Por isso que eu recomendo fortemente um livro chamado Em Busca de Deus, do John Piper. Esse livro transformou o meu entendimento da palavra de Deus, quando ele me fala da alegria cristã, do prazer que um cristão deve ter. E o texto que nós vamos ler para encerrar esse sermão vai falar exatamente sobre isso. E nós vamos ver, por exemplo, no Sermão da Montanha, Sermão das Bem-aventuranças, ele vai dizer, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados que têm sede de justiça, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados. E ele diz que há recompensa para nós. Aí alguns podem dizer assim, pastor, mas a gente tem que buscar a Deus mirando a recompensa. Bem, se ele cita uma recompensa, é para que a gente tem que buscar ela mesmo. Porque é Deus quem está nos dando. Quer ver uma coisa, irmãos? Quando Jesus estava sentado com os discípulos, na ceia, na última ceia, os discípulos que lavaram os pés dele? Não, ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele foi servo de todos. A glória é dele, irmãos. Não somos nós que fazemos as coisas para Deus e Deus se agrada das coisas que nós fazemos. É Ele que faz a obra em nós e Ele é glorificado no processo. Portanto, Deus tem recompensas incomparáveis para a tua vida. A palavra diz em Apocalipse que aonde Ele nos levar na cidade santa, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Ele diz que as coisas velhas vão passar e vão se fazer novas. Novas. Irmãos, eu mal posso esperar o dia que eu vou encontrar com Jesus. Eu não sei nem o que eu vou fazer, eu não sei se eu vou pular, se eu vou chorar, se eu vou cair no chão. Mas eu quero muito ver esse dia, eu quero muito ver esse dia com todas as minhas forças. Não tem nada nessa terra que eu queira realizar ou ver que supere a minha vontade de ver Jesus. E a minha oração é que todo crente se dê conta disso. Não há nada nessa vida que seja mais importante do que você ver a vinda de Jesus e viver esse dia para sempre. Nada, 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 nada. Nada mais importa.
Tudo é para a glória de Deus e tudo é para esse momento. O apóstolo Paulo mesmo que diz, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz, eu preferia muito mais estar com o Senhor do que estar vivo. A nossa vida é buscá-lo continuamente, com todas as nossas forças, e buscarmos essa presença de Deus todos os dias, mortificarmos a nossa carne todos os dias e vivemos uma vida de satisfação em Deus. Não pesou para o bom samaritano fazer o que ele fez, pelo contrário, fez muito bem para a vida dele. Você ter compaixão dos outros, você chamar pessoas para a sua casa, você orar com elas, você louvar com elas, você atender elas, orar junto com elas, jejuar por elas, não vai ser um sofrimento para a tua vida, vai ser um prazer imenso, porque Jesus também fez muito mais por você e por mim. Existe uma recompensa incomparável para nós e nós estamos buscando ela todos os dias da nossa vida. Porque a recompensa do Senhor não é uma recompensa mundana, não é uma recompensa passageira, mas é algo que Deus embrulhou para presente e quer entregar para mim e para você. A coroa da vida. A coroa da vida para todo aquele que perseverar até o fim. Se você deixar de priorizar as tuas satisfações e realizações pessoais, você não vai ser infeliz. Você vai ser mais feliz ainda. Você vai ser infinitamente mais feliz. O Espírito Santo vai te ensinar o caminho da alegria e satisfação completos em Deus. Ele vai te ensinar. Para terminar, eu queria ler um texto que está em 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 16. 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 16, vai dizer o seguinte: também exortamos vocês, irmãos, exortação é encorajamento, tá? Aqui admoestem os que vivem de forma desordenada. O que é admoestação? Chamar a atenção. Exortação, animar, levantar, admoestação, chamar a atenção. Exortamos vocês, irmãos, ou seja, queremos que vocês se animem para quê? Chamar a atenção dos que vivem de forma desordenada, puxar a orelha, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Amados, todas essas ações têm a ver com culto? Todas essas ações têm a ver com eu para com Deus? Não, tem a ver com eu para com o meu próximo. Qual é o encorajamento de Paulo? Chame a atenção dos que vivem de forma desordenada, puxa a orelha, consola quem está desanimado, não é para você chutar o sujeito para fora, não, consola ele. Tem alguém que é fraco na fé, que tem uma fé simples, uma fé muitas das vezes que entende alguma coisa errada, mas que vive de forma simples o amor de Deus, ampara essa pessoa. E sejam pacientes com quem? Com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. E por último, o quê? Estejam sempre alegres. Fazer o que Deus manda não vai te trazer tristeza nem consternação. Não vai te deixar depressivo. Abrir mão de você mesmo não vai te fazer uma pessoa infeliz. Você vai ser mais feliz ainda. E você vai entender que aquela alegria que você buscava somente de si para si mesmo, você vai entender que aquilo daria era muito pouco comparado ao que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma alegria imensa para ser derramada sobre você, uma satisfação incomparável para ser derramada sobre você em Deus, quando você passar a viver para o serviço de Deus. Por isso que é o nosso apelo, para que você abra sua casa de vida, para que você faça a sua reunião no lar, para que você pregue o evangelho para os seus parentes,
para que você chame os seus amigos, para que você não deixe de lutar e de jejuar e de orar por aqueles que você ama, porque o serviço, ele não vai te deixar infeliz, ele vai te deixar mais feliz ainda. E você vai entender o quanto Deus quer te fazer feliz nele. Que esses princípios possam estar sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre a minha. Que Deus tenha misericórdia de mim também, para que eu possa cumprir isso. Porque também é difícil para mim. Porque a nossa carne luta contra o que é de Deus. Mas nós precisamos nos entregar todos os dias, tomar a nossa cruz, para seguir Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna. Se você busca essa alegria no Senhor, essa compaixão, essa vida de serviço, eu te convido a ficar de pé. O pastor Lucas vai entoar um hino. Eu queria que você refletisse sobre o que foi pregado hoje. E se há algo que tocou no teu coração, você é livre para entregar a tua vida diante de Jesus. Se você quiser confessar algo para alguém, procura alguém que você confia. Confessa para essa pessoa. A palavra de Deus diz que a gente confessa os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Você tem vivido uma vida de puro ego? Confessa para alguém. Fala, eu tenho vivido só para mim, pastor. Eu tenho vivido só para mim, meu irmão, minha irmã querida. Mas hoje eu quero mudar. Eu quero viver para o serviço. Eu quero receber essa alegria de Deus dentro do meu coração. Eu quero trocar o fardo pesado pelo jugo suave, pelo fardo leve que Jesus disse que eu teria. E te dar uma vida de verdadeira alegria em Deus. E se você também quiser vir até o altar, fique à vontade para isso. Mas que você possa ser tocado pelo Espírito Santo e pela palavra dele nesse momento.